Bom, gravando agora, né, oficialmente, boa noite, sejamos bem-vindas, bem-vindos, como dizíamos ontem, bem-vindes, e todas as letras possíveis do alfabeto, né, tanto do conhecido como dos outros tantos possíveis, do alfabeto da nossa língua, né, porque de outras línguas e linguagens tem N, a Irani conseguiu, está chegando. Uhum. Então, bom, Ana, como nós conversávamos, né, lá atrás, né, quando o Luciano fez o grande favor, né, e a gentileza de nos apresentar, né, a roda de hoje, oi Irene, boa noite, ela tem assim como, não é objetivo, né, mas a nossa intenção é discutir um pouquinho, entremeando aquilo que nós entendemos por filosofia, né, por literatura, por clínica, buscando, a Ana Rita está chegando também, buscando aí travar um diálogo entre essas chamadas áreas do saber e do conhecimento, né? Em se tratando de uma... Ei, Ana, boa noite. Em se tratando de uma proposta do recanto da filosofia clínica, né? A gente sempre que possível procura trazer alguma coisinha específica da filosofia clínica para a conversa também, mas não necessariamente, né? E como a gente sempre fala em filosofia clínica, nós acolhemos quem chega aos seus modos, tanto que quando nós conversávamos, né, Ana e eu, sobre a questão de como divulgar o evento, eu mandei a proposta de arte para ela lá, né, aí ela falou assim, posso pensar? Falei, pense à vontade, mude à vontade, tanto que depois nós divulgamos a arte conforme ela propôs e enviou para nós, né, porque a gente fala, a gente recebe as pessoas aos modos dela. Então, é com os seus modos que nós acolhemos você, falo nós em nome do recanto, né? É com os seus modos que nós acolhemos você, e a palavra é sua, você toque, faça a roda girar, né, aos seus modos, e a gente vai acompanhando o seu movimento, tá bom? Nossa. Uhum. Aqui tem algumas pessoas, né, algumas não, todas, né? A Jandira lá de Niterói, né, Jandira? A Ana Rita lá de Santa Catarina, eu nunca lembro se você está em Gramado, em Canela, em São Joaquim, cada hora você fala um nome. Canela, Rio Grande do Sul. Canela, né? Eu falei Santa Catarina, ó, eu, pelo amor de Deus, tô mal de geografia. A Irene, o Marcelo e eu, aqui de São Paulo mesmo, né? Luciano e a Suzana dispensam suas apresentações, porque vocês se conhecem, aí do Rio Grande, e o Bandeira lá do Recife. Uhum. Então estamos, assim, de alguns pontos do Brasil aqui, mais ou menos representados. Jandira está onde? Jandira. Niterói, estado do Rio de Janeiro. Uhum. Pois é, meu nome é Ana, eu estou em Porto Alegre, sou de Porto Alegre, estou em Porto Alegre, bom, primeiro eu agradeço ao Luciano por ter me chamado, que a gente se conhece há um tempo, né, e agradeço também ao Paulo por ter acatado, assim, o convite, sem me conhecer, assim, e estou super feliz de estar aqui. E essa coisa de usar os seus modos me chamou muita atenção, assim, né? Me chamou muita atenção quando a gente teve, né, esse contato de, como é que vai ser? E o Paulo sempre falava, aos seus modos, e eu achei tão peculiar, e adorei, assim, porque, nossa, me senti muito bem-vinda, né? Com os meus modos, assim, achei incrível isso. E então agradeço, assim, o acolhimento com os meus modos, e devolvo também, né? Devolvo essa colocação, porque é para ser uma conversa, na verdade, eu pensei isso, assim, em eu contar um pouco a partir do livro, né? Que eu não sei quem é, eu acho que poucas pessoas de vocês tiveram contato, né, com o livro, que é um livro de artista, que é um livro de perguntas. Daqui a pouco eu vou mostrar e falar um pouco mais sobre ele.
Eu pensei em falar sobre o meu processo, assim, né? Como é que chegou nisso. E daí tem, eu acho, né, um prato cheio para... Vocês todos são filósofos clínicos? Mais ou menos? Daqui, dessa turma, alguns já estão atuando como terapeutas, outros estão a caminho. A Ireni é psicodramatista, né? Certo, certo. Porque acho que é um prato cheio, né? A gente conversar, assim, puxar uma conversa sobre o perguntar, né? Sobre perguntas, assim. E eu faço isso no sentido de conversar mesmo, né? De cada um trazer o que vai pensando e sentido e a gente abrir uma conversa. Mas então, pensei em contar um pouco do processo e em algum momento também fazer uma pequena experiência, assim, né? Propor uma experiência como perguntar, assim, para vocês, que nem o Luciano falou, que eu sou experienciadora de palavras, é isso, Luciano? Então, propor uma experiência com palavras e com as perguntas, e também depois conversar mais, assim. Tá. Eu vou começar falando uma frase que no início era a pergunta. Puxando lá, né, do início, era o verbo lá da Bíblia, o que me lembra essa coisa do início, assim, é bem importante para mim. Lembra a Clarice Lispector, no início do livro dela, A Hora da Estrela, que ela começa, tudo no mundo começou com um sim. E vocês estão me ouvindo bem? Sim. 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 Começou com um sim, não foi de propósito. Tá, e tem uma frase que eu li no fim de semana agora, que eu achei muito incrível, assim, de um livro, que é um livro, que é um diálogo entre o Paulo Freire e o Antônio, como é que é o nome dele? Um chileno que eu não conhecia, enfim, que ele diz assim, a primeira palavra foi a um só tempo pergunta e resposta, num ato simultâneo. Isso me fisgou de tal maneira, assim, né? E depois a gente pode conversar um pouco mais, porque, assim, essa coisa de ao mesmo tempo pergunta e resposta. O que é isso, né? O que é esse primeiro que é pergunta e resposta ao mesmo tempo? Bom, eu comecei a me interessar, a escrever perguntas, na verdade, porque eu sempre me fiz perguntas, né? Eu sempre fiz perguntas, assim, foi uma coisa muito natural para mim, desde sempre, eu acho, desde que eu me conheço por gente, assim. E agora eu coloco para vocês, assim, por que a gente faz perguntas? Assim, uma coisa bem óbvia, assim, se a gente for dizer o mais óbvio, por que se faz uma pergunta, ou por que se faz perguntas? Como dizem, aquela resposta meio boba, né? Quem pergunta quer saber. Exatamente. Mas não é tão boba assim, né? Porque quem pergunta quer saber, né? Quem pergunta quer saber, tá? Eu gosto de partir do básico, que é óbvio, mas pode ser óbvio, mas não é... Para mim não é banal, assim, não precisa ser banal, né? Quem pergunta quer saber. E eu sempre quis saber, eu acho que, bom, quem se mete com filosofia, de alguma maneira, sempre quer saber. E porque eu não entendi nada, né? Desde cedo, não entendi nada, e fazia perguntas para tentar entender alguma coisa. Depois eu acabei vendo que não adiantou muito. Mas a gente já vai chegar aí. Quem pergunta quer achar respostas, quer entender alguma coisa. E eu queria entender as coisas sempre no fundo. Eu tinha uma fixação com o fundo, assim, eu acho que desde criança, adolescente, mas e no fundo como é que é? Mas e como é que é? Mas e no fundo? Aquela coisa de escavar, né? E receber uma resposta, e a resposta, mas não era suficiente. Daí, o que eu posso perguntar para ir mais além, né? E cada vez chegando mais... Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tenho a impressão que às vezes dá umas travadas. Não? Tá. Indo
cada vez mais para um fundo, né? Então, essa coisa de não saber, de não entender nada, que tem a ver com a filosofia, né? Com o início da filosofia, com essa coisa do admirar-se, de espantar-se, né? De não achar nada óbvio, né? Com ver o mundo e dizer, ups, como assim? Né? Como assim? E essa coisa de querer ir no fundo, assim, entender no fundo. Só que daí eu tive uma experiência muito, muito importante, assim, na minha vida, que não foi uma experiência, assim, de um evento, né, algo rápido, mas de um processo, assim, muito importante, que foi no curso de filosofia. Estudando filosofia, eu comecei a ter repetidamente a experiência de perguntar, de querer entender no fundo, e continuar, e cada vez que eu continuava, dava voltas, a coisa dava voltas e eu chegava no mesmo lugar. Essa é uma experiência muito pessoal, talvez, assim, que eu tinha a impressão que eu não chegava no fundo, não tinha como chegar no fundo, né? Tem um movimento circular em que eu chegava exatamente onde eu tinha partido. Claro, de uma forma diferente, assim, totalmente desorientada, por um lado, assim, né? Sabe aquela coisa de estrelinhas na cabeça, de não conseguir pensar mais nada, de ter assim, nossa, minha cabeça tá de que tamanho. Mas, por outro lado, também de uma coisa positiva de ter crescido, alguma coisa tinha acontecido nesse movimento circular, né? De chegar no mesmo lugar, mas diferente. Mas chegava no mesmo lugar, era uma coisa muito desorientadora. Foi uma experiência muito difícil, porque eu tive que reavaliar, assim, um pouco, assim, o que eu estava fazendo e o que eu estava fazendo ali, né? Estudando filosofia e querendo saber coisas. E o resultado disso, na verdade, foi que eu desisti de querer saber. Assim, eu não sei se isso é bom, se é ruim, mas eu notei que aconteceu um deslocamento, assim, do meu querer saber. Eu continuei fazendo perguntas, mas as perguntas, elas não eram mais para querer saber. Elas acabaram se tornando algo pelo interesse desse movimento, né, de experienciar esse movimento, de ver o que acontece, de abrir possibilidades, né, coisas com pensamento, de especular com pensamento, pode ser assim, assado, tudo que poderia ser, o que pode, que talvez seja, mas nada que se fixasse, talvez, né, numa verdade, dizer, mas é assim. Eu desisti do é assim, né, e fui vendo a filosofia cada vez mais ou lendo cada vez mais como uma espécie de literatura, uma espécie de, que interessante, né? Alguém pode pensar assim, que interessante, como possibilidades, assim, de entendimento, e não como verdades absolutas, né? Como coisas que, né, e possibilidades de ver que abrem, né, que abrem sentidos. Isso eu acho que é muito importante para mim, porque se eu não tivesse lido aquilo, se alguém não tivesse pensado daquela maneira, é um pedaço de mundo que não ia ter se abrido para mim, né? É algo que não teria como uma abertura, né, que acontece quando a gente consegue pensar determinadas coisas. E mais que só no pensamento, também de uma maneira experiencial, assim, de experimentar isso, assim. Tá. Estou aqui indo, porque eu escrevi um mapinha aqui para mim. Eu continuei fazendo perguntas e fazendo questão, né, de tudo, porque eu sempre fiz questão de muita coisa, assim, de qualquer coisas pequenas, né, que se tornavam sempre questão para mim, coisas que, de repente, até banais mesmo do dia a dia, né, vou no cinema, fico em casa. É uma pergunta também, né, que é de decisões, né, e então tem a pergunta, por um lado, eu comecei a falar mais de filosofia, né, perguntas mais, assim, talvez mais intelectuais, mas também
tem perguntas que são muito básicas, né? Muito da nossa vida diária, assim, de como eu vivo, né? E que perguntas eu me faço e que decisões eu tomo na minha vidinha, assim. E mesmo as perguntas filosóficas, eu nem gosto de entender elas muito como uma coisa muito intelectual, mas como uma coisa também muito básica, né? Do que é a vida, do que eu faço aqui, né? De coisas básicas da vida prática também, que se colocam também de uma maneira filosófica, assim, por serem tão essenciais, assim, né? Tá. Só que em algum momento eu comecei a anotar perguntas, tá? Esse é um segundo capítulo, talvez, assim, contei agora um pouco da filosofia, assim, para vocês, e desse deslocamento. Em algum momento eu comecei a anotar perguntas, que eu não sei por que mais que eu comecei a fazer isso. Mas não foi assim, ó, vou anotar perguntas para escrever um livro, porque essas perguntas são tão legais, porque não era nada disso, não era uma intenção, quero escrever perguntas. Isso é importante dizer, é um procedimento meu de escutar o que eu falo, né, internamente, o que eu fico fazendo, qual é o meu modo de falar coisas na minha cabeça, de viver minha vida, assim, e é um modo de perguntar, porque eu sou assim, porque eu faço pergunta o tempo inteiro. Então, eu comecei a anotar perguntas, talvez até como maneira de me livrar da angústia de perguntar, porque pode ser uma coisa extremamente angustiante viver com tantas perguntas, né, como eu sempre vivi, e querendo achar esse fundo, e já ter me libertado um pouco do fundo, né, e viver, mas mesmo assim, perguntas são uma coisa que podem ser bem angustiante, assim, algo que pode ser bem angustiante. Então, esse processo de anotar perguntas é como se fosse um modo de lidar com esse modo de existir, assim, né, um modo de lidar e me separar um pouquinho, né, dizer, tá, pergunta, tá, pergunta, tá, e não ficar nadando né, num mundo de perguntas, assim, e ficar dentro daquilo. E daí eu comecei a anotar, em papeizinhos, assim, eu vou mostrar um pouquinho, acabou que tem uma pilha, assim, mas depois eu vou mostrar um pouquinho melhor, que eu tenho ali no tudo. Dá para ler? Tudo começa pequeno? Isso, deixa eu ver aqui. Tudo encontra um lugar? Tudo encontra um lugar, Estou meio cegueta, mas não, tá dando. Virou outra coisa. Mais um. É porque não consigo ou porque não quero? Boa. Assim, então são perguntas, como vocês podem ver, talvez muito pessoais também, assim, do meu lidar comigo mesmo, assim, né, eu me pergunto isso, tá, mas é porque eu não consigo ou porque eu não quero, né, de como é que eu faço, como é que eu vivo, assim, minha vida, como é que eu consigo fazer as coisas, eu não consigo, ou, enfim. Então, foi uma maneira não sei se dá para entender isso, né? De colocar em algum lugar, assim, as perguntas, né? De não ficar tão misturada nas perguntas. Eu coloquei, como se fosse o papel tá colhendo, né? O lápis tá ali. Isso é alguma coisa. Uma pergunta básica que eu tinha, que era a pergunta das perguntas, nessas coisas de escrever perguntas, era sempre a pergunta, isto é alguma coisa? Eu tinha essa pergunta, assim, eu fazia alguma coisa, também com coisa de artes, tinha uma ideia e perguntava, mas isso é alguma coisa? Assim, pode parecer tão banal, né? Então, mas era uma pergunta existencial para mim, isso é alguma coisa? Escrever perguntas é alguma coisa? Não sei se dá para fazer, se vocês conseguem visualizar algum sentido nessa pergunta, assim, mas sim, mas ela, assim, é uma coisa de
o que é? Assim, é muito básico, né? É ou não é? Assim. Mas isso tem a ver também com eu, aos poucos, com essa anotação de perguntas, começar a querer entender, foi uma ousadia também, assim, querer entender esse meu processo de escrever perguntas como um processo não só meu subjetivo terapêutico, que né, também, mas um processo de artístico, assim, um processo de fazer poesia com a vida, assim, mais ou menos isso, né? Um processo não de escrever literatura, não nesse sentido, mas de dizer, isso que eu estou fazendo, eu estou registrando acontecimentos, de certa maneira, estou registrando um modo de ser, de existir, e isso é arte. Eu ousei, de certa maneira, meio morrendo de medo, mas mesmo me perguntando, isso é alguma coisa? É ou não é? É ou não é? Mas queria dizer, mas isso é. Isso é uma maneira de viver a vida colocando poesia, uma maneira poética de viver o que eu vivo, de qualquer maneira, né? E não me enliar com isso, mas fazer disso algo, não sei nem dizer, né? O que é importante, que eu não sei se eu estou conseguindo dizer, é que daí eu entendo a arte também, não de uma maneira muito tradicional, né? Mas de uma maneira muito processual, né? De entender a arte como algo que acontece, como um processo. E aquela história de a obra como sobra, né? O que é a obra, no final, é a sobra do processo. É a mera, talvez, sobra do processo. E o que interessa é esse processo. Então, para mim, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, eu acabei escrevendo, fazendo esse livro, e daí eu tenho o livro e digo, o livro é alguma coisa. Ele é alguma coisa, né? Mas eu, na verdade, essa verdade que eu vou dizer para vocês, segredo, isso daqui é alguma coisa. E o livro é a sobra, né? É o depois, assim. Eu vou mostrar para vocês, vou tentar compartilhar um pouquinho. Espera aí. Como é que era mesmo? Aqui. Tela inteira. Tá, eu vou ver se... Já estou compartilhando? Vocês estão vendo? Vocês vão ter que dizer, porque eu estou vendo vocês agora. Sim, estamos. Tá. É meio chato isso aqui, porque eu não consigo ver vocês ao mesmo tempo, assim, então vou passar rapidinho, assim, porque eu quero ficar vendo vocês. Tá, eu fiz algumas fotos, né, desses papeizinhos mesmo, assim, aqui onde começou, né. Vocês podem lendo? Alguém pode lendo? Onde começa? Estão vendo ainda? Sim. Tá. O primeiro passo é Imperceptível. Um recomeço é um meio? Qual a velocidade? Por que não fico no lugar? Por que não fico no lugar certo? Isso, daí tem os né, desistido certo, né? O que eu achei bem bom, na verdade. É possível o encontro sem fragilidade? Tá, deixa eu ver se tem... tem mais esse aqui. Sabe que é a pergunta, hein? Pois é que teve uma primeira e depois foi mudando. Boa, Paula. Aí, qual é a intensidade, né? De que intensidade isso é feito? Boa. A primeira pergunta, na verdade, foi qual é a intensidade desse dia. Olha só como mudou, desse dia.
E depois acabou de que intensidade isso é feito. Uhum. Então, duas perguntas brigando, né? No mínimo duas, né? Uhum. Boa. Tá, mas isso só como tá falando, isso só não virou coisa nenhuma, eu ia falar. Virou para mim, mas eu não, assim, não expus, não coloquei no mundo de alguma maneira, né? O que eu coloquei no mundo, deixa eu ver se já está aqui, foi a primeira coisa que eu fiz em relação às perguntas, assim, que foi uma exposição coletiva, que foi uma instalação que chamava Perguntas Frequentes, e acabou virando também o nome da exposição, que era, assim, uns envelopes, né, que eu coloquei perguntas dentro. Espera aí, não estou conseguindo. Por que não consigo passar mais? Que maravilha. Espera aí. Vocês estão aí, gente? Sim. Estamos aqui. Eu não consigo mexer mais aqui no meu computador. Ué, travou aí, Ana? Ai, não sai daqui. O que eu faço? Espera lá. Deixa eu ver se eu ajudo de alguma forma aqui, mas eu também sou Vou parar de ignorante nessa. compartilhar. Espera aí, tá, consegui. Parar de compartilhar, eu vou compartilhar de novo, tá? Aham. Ele deu um... Tá. Ana, tu está compartilhando tua área de trabalho, tu está compartilhando uma janela ali, tem várias opções. Eu estou na área de trabalho. Tenta É ruim? compartilhar uma janela. É E melhor? aí escolhe essa aí que eu acho que tu consegue até compartilhar e nos ver ao mesmo tempo. Sempre é bom ter quem entenda do assunto, né? Não, eu não sei se eu entendo. Ainda bem, também estou largando entender. Mas às vezes funciona. É só uma experiência que já funcionou. Que engraçado. Só um pouquinho. Uhum. Só um pouquinho. Ai. Tá. Emergência, uma experiência com perguntar. Tá, peraí. Desculpem. Eu não estou acostumada com Meet. Seleciona. Tá. Estão vendo? Sim, estamos. Vocês estão. Olha só, quando eu compartilho assim ou assim, é a mesma coisa ou não? Para vocês? Tem uma tela maior com o slide selecionado, né? E os outros na lateral esquerda, né? Aí você vai, acredito eu, descendo o cursor, né? Para ir Isso. movimentando. Tá bom. Então, eu estava aqui, né, dizendo para vocês, essa foi a primeira aparição das perguntas, assim, né? Fiz uma instalação, e daí era assim, né, com envelopes, né? Eu coloquei perguntas frequentes, né, com carimbo em cada uma, e daí imprimi, assim, cartõezinhos, né, com outras perguntas, na verdade, elas não eram exatamente as minhas perguntas, foi estranho isso, eu coloquei outras perguntas. Mas aqui tem uns exemplos. Uhum. Dá para ler, né? Dá. Uhum. Era isso. Uhum. Parar é sempre uma possibilidade. Uhum. Uhum. Vou entender depois. Tá. E daí, isso foi assim só uma exposição, não foi nada assim tão grande também. E daí eu queria escrever, eu queria fazer um livro, fazer alguma coisa realmente com as perguntas. E eu vou mostrar para vocês então o livro e depois eu falo mais sobre ele. Uhum. E aqui é um videozinho, vamos ver se vai dar certo.
Tá. É só o som do vídeo que não, pelo menos para mim, não chegou, mas Eu não sei como a compartilhar. imagem, pelo menos a imagem fez sentido, né? Gente, eu já parei de compartilhar. Vocês ainda estão vendo? Estamos. Tá, eu acho que está indo devagar. Tá. Agora você parou de compartilhar. Tá, Uhum. tá. Tá, eu não sei, para quem não conhece o livro, se deu para entender um pouquinho como é que é o livro. Assim, se vocês querem dizer o que vocês captaram. Eu sou suspeito porque eu recebi o livrinho aqui, né? Então eu vou deixar. Você está muda, Irani? A Suílu também tem. Eu falei, olha os dois exibidos, né? Mostrando os livros. Eu não Aqui, trouxe, eu não tenho, né? Eu tenho, você não tem. Tá bom. Não, ele não abre, ele é diferente, né? Para abrir, para manuseá-lo, não sei, ou né, se deu, assim, se eu percebi, como o Paulo diz, ele foi, não estava, o vídeo não estava parando, né, assim, não estava muito claro. Tá. Então, assim, mas o pouco que eu percebi foi que, assim, que ele não é comum, né, é um livro que abre, né, que tem duas partes, parece, né, você abre, puxa um negocinho que eu não sei o que é, eu não sei se é... É tipo um marca-página, marca-página, né? Só que mais isso, duro, né? então. Isso, Tá, eu não sei, vocês querem contar, Paulo, Lu, Su, como é que é? Eu vi o do Paulo, né? O exemplar que você mandou para o Paulo. Mas para mim foi estranho, assim, porque ele me falou, já vi cortado, né? Paulo já tinha aberto. Eu queria saber qual a tua intenção de colocar essas páginas fechadas. A gente pensou, eu e o Paulo comentamos, será para alguém que quiser comentar, escrever sobre a pergunta? Para mim veio essa primeira, porque eu peguei o livro assim que ele chegou, abri rapidamente, né? E a primeira coisa foi perceber que as páginas vinham coladas, né? Então eu falei, bom, para eu saber o que está escrito, eu vou ter que abrir essas páginas, né? E eu usei esse instrumento mesmo, né? Abri as páginas com ele, né? Falei, a função dele também parece ser essa, né? E fui lendo, assim, né, numa pancada só todas as perguntas, aquela coisa de criança que quer saber o que está acontecendo, né? E fui lendo e li todas as perguntas. Depois eu até cheguei a comentar para a Ana, quando eu comentei que já havia recebido o livro, eu falei, algumas perguntas já estão calando fundo em mim, né? E aí ela falou, como é que é isso? Mas que talvez lá no dia você fale, né? Eu falei, eu posso comentar um pouco no dia. Mas aí, uma primeira impressão que me deu foi essa, né? Porque eu falei, ao eu rasgar a primeira página e ver a primeira pergunta, né? Quer dizer, a primeira pergunta é a da capa, né? É uma emergência, só que se eu fosse falar do que essa pergunta suscita em mim, daria para ficar escrevendo páginas e páginas, né? Mas daí, assim que rasga a primeira página, vai doer, vem uma série de coisas, me veio uma série de coisas, né? Mas como eu fui lendo uma pergunta atrás da outra, essas coisas foram vindo uma atrás da outra e foram se perdendo, né? Mas aí eu falei, quem sabe uma das intenções poderia ser essa. Ao eu rasgar a página, me deparar com a pergunta que é sua, mas que agora também é minha, né? O que essa pergunta suscita em mim? Suscitaria o desejo de escrever algo, por exemplo, e as páginas em branco me possibilitariam isso, né? Não de dar resposta, como você falou, né? Mas de refletir, né? Sobre aquilo suscitou, né? E já para assim, só para como um exemplo, né? Enquanto você falava e mostrava o vídeo, eu abri aleatoriamente o livro e caiu na pergunta: faz diferença? E aí me veio, nesse momento que eu abri agora, ouvindo você,
me veio de imediato uma lembrança que no momento em que o fato aconteceu, me pareceu bobo, mas depois eu percebi que não era. Eu já havia saído da minha cidadezinha aqui no sul de São Paulo há muitos anos, né? E tinha voltado para lá para passar uns dias, como eu sempre faço até hoje, né? E eu lembro que eu estava mexendo num dos canteiros da minha mãe lá, nas plantas dela e tal, e já estava chegando a hora do almoço. E ela chegou e fez a pergunta para mim: você prefere os ovos mais moles, mais duros? Aí eu, assim, ingenuamente, respondi: tanto faz, né? E ela saiu. Ela saiu e eu continuei mexendo com as plantas. Foi assim, fração de segundo, eu falei, mas que resposta mais idiota, tanto faz. Falei, quem sabe ela queria ouvir de você outra coisa, e você fala que tanto faz. Aí corri, larguei as coisas lá, voltei para a cozinha e falei, mãe, não tanto faz não, viu? Eu gosto de ovo mole, eu gosto de ovo duro, eu gosto de ovo cozido, ovo mexido. Assim, se você puder fazer um de cada, para mim vai ser uma alegria. E eu senti no rosto dela uma alegria mesmo, né? E eu falei, olha só que besteira, né? Às vezes uma resposta tão besta, dada, às vezes ingenuamente, pode provocar uma reação. Eu falei, daí eu ficava tentando imaginar o rosto com que ela saiu de lá, porque eu sequer virei direito para dar resposta, né? Então, essa pergunta me remeteu para esse lugar, né? E daí dá para você falar uma série de coisas da vida, das relações, etc, etc, né? Só para ilustrar aí, rapidamente. Né? Quer falar? Ana, se tu quiser, porque a gente já tem uma relação completamente diferente com o livro. A gente ganhou ele há um tempo e eu abri aleatoriamente, então eu nem abri todas as páginas ainda. E geralmente é uma pergunta só, aquela que se faz. Então tem páginas fechadas, então eu vou permitir fazer a experiência para eles verem como é que é o livro. O livro originalmente vem com essas páginas... deixa eu achar uma junta aqui. É que a gente criou uma história de a cada dia a gente abria o livro e aí abria uma página e lia a pergunta. Aí ficava aquela pergunta. Porque ela vem assim, ó. Eu vou ver se eu consigo falar, mostrar aqui para vocês que eu não estou me vendo direito. Ai, tenta me ajudar aqui. Seguir o livro. Ela vem assim, ó. Se vocês têm que ser mais para perto. A página está colada, né? Tá fechada. Então ela tem uma espátula. A gente vai lá e abre a página. E aí a pergunta se apresenta. A gente não está vendo a pergunta. Agora vai ser a pergunta para o pessoal. Então. Isso. Claro que tinha que sair essa para mim, né? Estou entendendo alguma coisa neste momento da vida? Absolutamente nada. Pela primeira vez na minha vida, nada. Então não é por acaso que se abriu assim, é a filosofia clínica acontecendo na Sexta Literária. Mas ele é um livro bem interessante por causa disso. A gente teve uma experiência completamente diferente. A gente tem páginas fechadas dele ainda, né? Porque não se deu dessa forma, cada um aos seus modos. A gente achou interessante permanecer com a pergunta ao longo do dia. E como é aberta aleatoriamente, às vezes abre uma que já está aberta. Né? Então, para mim, talvez, como eu disse que a Ana é uma experienciadora das palavras, talvez, né, tentando entender o sentido, ou se aproximar, né, me aproximar do sentido que a Ana deu, para mim foi esse, né? Ter justamente a experiência da pergunta como uma pergunta que às vezes fica, e ela às vezes pode, de alguma forma, acompanhar o dia, né? Então, enfim, eu acho que talvez não tenha esse propósito da Ana, né? O que eu fiquei pensando, tiveram dois momentos sobre perguntas aqui que eu achei interessante. Assim, o primeiro, que a Ana perguntou por que se faz pergunta, e a minha resposta foi a resposta de quando eu não sei a resposta. Esta é uma boa pergunta. Geralmente a resposta alguém pergunta, eu preciso ou no mínimo do tempo para pensar, ou
orgulhosamente não admitir que eu não sei a resposta, é uma boa pergunta, né? Talvez, por que a gente pergunta seja uma boa pergunta, né? Porque ela em si, talvez não tenha uma resposta muito exata a ser dada, né? E com a história do Paulo, eu fiquei pensando que talvez não sejam, a alegria não sejam os ovos moles ou duros, mas a atenção não dada no momento de uma primeira pergunta, né? E que talvez a pergunta seja para isso mesmo, né? Às vezes a pergunta ela pode ser um momento de encontro, né? Onde de alguma forma se estabelece uma possibilidade. Eu acho que tem uma pergunta da Ana que fala sobre isso, até que ela abriu antes, né? E aí a possibilidade está aberta, né? Então, acho que é por aí, né? Uma possibilidade. Legal. Ana, tu quer falar, né? Ana Rita levantou a mão. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Eu achei bárbara a ideia. E tinha uma das perguntas, né? Se não era qual é o sentido, mas se, né? Eu não lembro exatamente agora, exatamente a pergunta, porque teve outras falas no meio. Mas o que para mim deu um sentido muito grande foi concatenar com o teu início, quando tu coloca as perguntas, e agora tentando me valer de alguns princípios da filosofia clínica, quase como uma necessidade de tirar o movimento da cabeça, de colocar ele um pouco afastado de ti para observar. É quase ao mesmo tempo um deslocamento, ao mesmo tempo um comportamento e função. Eu vou endoidar com isso aqui, então deixa eu buscar esse afastamento, né? Daí, quando tu risca as palavrinhas e refaz a pergunta, para mim é um exercício de esteticidade, sabe? Seletiva, né? Porque é um aprimoramento do próprio perguntar e, ao mesmo tempo, um aprofundamento de perguntas que eu particularmente gosto muito da definição de filosofia como um somatório entre pergunta mais diálogo, né, que vai dar num aprofundamento de perguntas, seja esse diálogo com a gente mesmo, e daí é a hora da gente riscar e refazer, né, ou seja um diálogo com os outros. E o fato de cortar, né, de estar oculto e de revelar ou destamponar, né, quando tu faz assim, então, parece que destampona, e esse destamponar ou esse revelar é como se tu virasse um espelho para a gente, né? A gente se depara com aquilo e a pergunta, ela é um baita de um agendamento, né? A pergunta chega e assim a gente absorve, a gente é impactado por ela. E daí vem aquela coisa linda, né, do que o Paulo falou, né? Vem o que o Luciano falou, e cada um de nós vai respondendo isso, né, ao mesmo tempo. Eu achei bárbaro. E eu achei assim que essa fala do Paulo em relação à mãe dele, de uma certa forma, Paulo, tu rasgou a folhinha quando tu parou de mexer com a planta e foi atrás da tua mãe. Né? Foi um destamponamento aí, né? Naquele momento tu fez assim com a tua folhinha. Obrigada, gente. Legal. Ai, tão legal ouvir tudo isso, gente. Fico tão feliz assim, ó. Tantas coisas estão aqui pipocando. Eu acho que sim, eu acho que para retomar, né, a pergunta, acho que do Marcelo, e depois as coisas que foram ditas, eu acho que é isso, assim. Tem um livro que é um livro totalmente, em princípio, disfuncional, né, porque ele é todo fechado, cheio de páginas em branco, né? Tu recebe ele, assim, todo, só tem páginas em branco. O que é isso, né? E daí, essa coisa de ter que abrir, para mim, é isso, assim, eu tenho que abrir, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Ele não é um livro para ser lido, ele não é um livro para ser, não tem informações aqui dentro, é um livro para ser, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E o que eu faço é abrir alguma coisa. E essa coisa se abre, né? Essa coisa se abre e eu posso usar essa abertura a meu favor.
se eu quiser, né? Eu acho que, eu não sei se é essa a experiência de vocês, mas eu tenho a impressão que tem um certo funcionamento, assim, no momento em que eu abro a pergunta como leitora, essa pergunta passa a ser minha um pouco, de certa maneira, né? Ela acontece de uma maneira, né? Não é assim, a autora escreveu, estou lendo, não é nada disso, assim, eu abro essa pergunta. E o que essa pergunta faz comigo? O que acontece? Né? Qual é o acontecimento que tem? Aí eu não tenho, e daí se eu vou responder, se eu não vou responder, se eu vou me lembrar de alguma coisa que me aconteceu e fazer um link, ou se eu vou pegar as páginas em branco, tem gente que escreve, tem gente que diz, não, pelo amor de Deus, não vou escrever, essas páginas em branco são fundamentais. Sei lá, daí fica a critério de cada um, como né, a pessoa quer, ou como a pessoa vivencia isso, né? E como ela quer lidar com isso. E se eu quero fazer que eu acho bem legal, assim, a coisa meio pergunta oráculo, né? Meio de, qual é a pergunta do dia? Assim, e ficar com as perguntas, eu acho bárbaro, né? Porque, de uma certa maneira, eu tenho sempre a necessidade de separar, né, essa coisa de experienciadora de palavras, eu tenho essa necessidade de separar um pouquinho, eu podia ter escrito uma lista de perguntas, ler aí a lista de perguntas, rapidinho acabou, porque não tem, né, porque é uma pergunta a cada 4 páginas, né, são fechadas, então, mas se trata de fazer essa experiência, né, me perdi um pouco. Outra coisa que eu queria falar, ou não queria, deixa eu pensar. Sim, do que a Ana falou, né, desse riscar. Esse riscar, no início eu não riscava, eu passava limpo, eu tenho um monte aqui que vou escrever bonitinho agora. E depois eu comecei a desenvolver isso pela coisa do processual mesmo, que cada vez eu tô mais me assumindo, saindo do armário, assim, é processo, sim, e faz parte do processo riscar e deixar o risco, escrever outra coisa, para ser, assim, né, e assumir isso, está sendo bem importante. Fala, Su. Não é a Su, é o Lu. Tudo bem, a gente já está acostumado. É o Lu. Não tem problema. Essas duas coisas tanto faz. Não, eu estava pensando que a própria forma como o livro é montado, ele já é uma pergunta. Porque quando a gente abre um livro em branco, já é uma pergunta, né? Talvez cortar todo ele para tentar entender alguma coisa, será que isso é uma emergência, né? Ou é algo para a gente, né, de alguma forma experienciar de outro jeito, né? Então, não é só... O livro é uma pergunta, não é feito de perguntas, né? Porque realmente, logo quando eu já tinha mais ou menos noção quando tu nos deu, né? Não vou me exibir aqui, porque que tem dedicatório nosso, mas... mas, assim, quando a gente abre, realmente tem um impacto. Ele, além de ser todo em branco, ele é fechado. A gente não enxerga as palavras, né? Então, isso é uma coisa assim, é disfuncional mesmo, como tu usou o termo, né? E talvez tire a gente, né? Para mim, que isso é a minha pergunta, que talvez fundamentadora das demais nesse momento da minha vida, é para entender, né? Então, assim, realmente, porque se procurar entendimento num livro de perguntas, ainda perguntas que se abrem, né? Não tem muito como, assim, né? Porque meio que assim, eu achei interessante tu falar isso, dessa tua experiência de retorno, né? Mas um retorno que não é para o mesmo lugar, né? E que, de uma certa forma, não encontrou o seu fundo, né? O que não significa que tenha ficado na superfície também, né? Porque já fez o processo, né? Já que tu fala muito em processo, né? Essa ideia me parece um processo, né? E como o processo vai, né? Porque teve aquela pergunta que primeiro era um dia, depois
era isso, né? Que tu abriu ali primeiro, que tu riscou o dia, é interessante, Isso. Uhum. né? E depois virou um isso, né? Quer dizer, deslocou completamente toda aquilo que movimentou, foi para outro lugar, né? Se é que tem um lugar, que é outra pergunta que tu faz, tudo tem um lugar, né? Então é interessante, assim, ele é bem isso, talvez seja o teu lado processual expresso aqui, né? Bem legal. E diga. Me aconteceu de eu pegar, ler a pergunta e responder rapidamente, assim, algo, qualquer coisa, assim. Aí depois eu pensava assim, nossa, mas que imbecil essa minha resposta, coitada da Ana, que ela não saiba, que ela nunca saiba o que eu respondi. Que às vezes eu abria assim, e aí me vinha uma resposta, assim, completamente, tipo, nada muito pensado, assim. Tão óbvio, né? Então eu fiz umas brincadeiras assim, daí depois que eu respondia qualquer coisa que vinha na mente, eu pensava, que imbecil que eu sou, a Ana, nossa, ela fez essa pergunta e eu não estou me aprofundando. Mas é isso, né? Assim, Marcelo, eu sei que tu quer falar só um pouquinho, deixa eu só falar um negocinho aqui. Eu acho que é isso, sabe? Esse processo, e eu estou cada vez mais querendo, na verdade, sair desse, ai meu Deus, não me aprofundei, como é que vou dar uma boa resposta para isso? Eu acho que não é muito sobre isso mesmo, é sobre o que aconteceu. Tá, veio uma resposta, é isso. E não quer dizer que vai ficar parado ali, né? Não fica parado ali, continua. Mas esse primeiro, esse o que vem, me interessa muito, é isso, deixa vir o que vem, abre o que vem, né? E é quase impossível, tem um texto que eu escrevi depois sobre as perguntas e sobre o livro, que eu coloco assim, que é quase impossível não responder, assim, de certa maneira, né? Assim, vem alguma coisa, né, que vai na direção de responder muitas vezes, pelo menos, né? E daí a gente pode parar isso e ver o que acontece com isso e se aprofundando, de certa maneira, ou ir né, fazendo esse movimento nesse meio entre fundo e raso e sei lá onde. Mas eu acho que é sobre isso, sobre o que acontece, né? E é uma emergência? Esse foi um título também que, na verdade, por muito tempo, o título de trabalho era isso é alguma coisa, porque era a minha pergunta, isso é alguma coisa. Mas eu acho que em algum momento eu assumi, isso vai ser alguma coisa, é alguma coisa, está sendo alguma coisa. E acabou vindo, é uma emergência, que era uma das perguntas que eu escolhi, assim, daí para ser o título, por vários motivos, assim, né? Mas um deles é que era para mim, muito pessoalmente, uma emergência eu fazer isso, ser alguma coisa. Assim, era uma emergência. E muitas perguntas são emergências, né? São emergências no sentido de, meu Deus, tem que acontecer alguma coisa com isso, mas também no sentido de emergir, porque são emergências, né? Tudo são emergências, assim. Então, tem esse duplo na pergunta. O Marcelo queria falar e depois vem a Lu. Mas quando eu vi o seu volume, Paulo me mostrou, aí, claro, eu tive um certo impacto, mas eu tive uma memória de quando eu comecei a estudar filosofia. É uma coisa livresca, mas é uma memória, porque, na verdade, bom, ela parte de todo, é o ponto de partida primigênio da filosofia, a pergunta. Nós nunca deixaremos de perguntar, como você disse, nunca chegaremos a esse fundo, a uma instância última. Né? E eu me lembro de um livro belíssimo, que era uma edição espanhola, é um autor muito difícil, Emeric Coret, era metafísica. E eu estudei na Unicinos e o meu professor, Roque Lauschner, nossa, e ele fundamentava a filosofia, a metafísica, a partir da pergunta. É possível perguntar? A pergunta já se fundamenta por si. Não é? É como se alguém dissesse, eu posso perguntar? Já perguntou. Eu sempre digo isso. Ô, Marcelo, eu posso te perguntar? Já perguntou.
Se eu vou responder outra coisa, outra questão. Mas é o ponto de partida da filosofia, e como você disse, é um movimento, né? Antes de conceituar qualquer coisa de filosofia, essa história de conceito é uma coisa feita de definição, não é? Se a gente for conceituar, a gente mata a dinamicidade, né, do pensar. E tem um outro texto belíssimo também na minha memória antiga, do século passado, de um grande professor aí da URCS, de Porto Alegre, de saudosa memória, Roland Corbusier. Ele tem um livro, Introdução à Filosofia, que é um livro bem denso, já uma edição da década de 80, 86, aqui eu tenho, e um capítulo dele muito bonito, A Filosofia e o Tempo. E ele fala dessa questão da pergunta, né? E quando a gente quer conhecer filosoficamente, começa pela negatividade. Porque quando você pergunta, você está perguntando, mas você já supõe um pré-saber a respeito daquilo que você pergunta. E veio o desenvolvimento. Eu lembrei essa memória do filosofar, com uma pergunta que se faz constantemente, e porque somos seres da pergunta. A American College falava isso, né? É um livro muito denso, de uma terminologia escolástica muito árida, né? Mas é muito bonito. É uma edição espanhola que eu nunca vi traduzido. Eu até tirei xerox de uns capítulos, porque eu acho muito bonito ainda hoje. Vez por outra eu volto, porque é o ponto de partida do filosofar. E o Roland Corbusier coloca em linguagem bem mais brasileira isso, né? Bem mais nossa. Ele dizendo, quando a gente pergunta por filosofia, pelo conhecimento filosófico, a gente sabe que não está perguntando nem por arte, nem por ciência, nem por religião, mas é, ao mesmo tempo, uma negação disso que busca também saber outras afirmações. Ele disse, há uma distinção dentro da própria pergunta, ou seja, é uma riqueza de possibilidades, né? Essa coisa da negação, não sei se eu entendi, assim, por que tem negação em qualquer pergunta? Eu lembrei esse princípio do conhecimento. Era Spinoza, Leibniz, que dizia toda determinação supõe uma negação. Ah, tá. Omnis determinatio negatio, né? Acho que é uma frase latina clássica do racionalismo e empirismo, né? Porque quando você determina algo, está diante de algo... Não é outra coisa. Exato. É um pressuposto, né? Eu lembrei disso. É uma memória livresca, mas que eu acho muito útil quando a gente lê um texto e essa questão da pergunta. É o ponto de partida de tudo. Sim. Né? O que eu acho interessante na pergunta, de certa maneira, porque, de certa maneira, deixa em aberto, eu diria, não é uma afirmação, né? Não está dizendo não é outra coisa, está perguntando, tem uma abertura, mas, ao mesmo tempo que tem uma abertura, está colocando uma questão, né? E não está colocando outra questão. Está colocando essa questão. Então, tem uma colocação também, né, na própria pergunta. Assim, né? Um viés, alguma coisa, né, que está se colocando também. Era o Cora que dizia, é um pré-saber. E eu lembrei da outra frase do Corbusier, ele diz, é o princípio do conhecimento, a contradição. Se eu pergunto, eu não sei. Mas esse não saber é exatamente a contradição dialética que nos possibilita descortinar algo, né? É a contradição do saber do não saber, né? É filosofar por aí. Para mim, tem muito nesse meu processo que eu contei para vocês, né, de estudar filosofia e querer chegar no fundo e tal, a partir desse momento de não querer mais, não precisar, é tipo fazer as pazes com não saber, assim, né? É tipo, tá, não sei. Tudo bem não saber, assim, como se vive não sabendo, né? E fazendo perguntas e respondendo ou não respondendo, e girando, né, essa roda, assim, mas suportar e sustentar esse não saber como um modo também de vida, assim, né?
Eu não saber sabendo. Também, não é só não saber nada, né? Não é... Aquela história folclórica do Sócrates, folclórico, né? Só sei que nada sei, vírgula. Nada. Sabia muito, ele sabia muito. A Lu levantou a mão, então fala aí depois. Na verdade, até eu acho que caducou com o tempo a pergunta, porque quando eu reli o título É uma Emergência, depois da Ana contar a história, eu pensei mais da emergência no segundo sentido, né? Porque, de fato, é uma emergência, né? Quando a gente se depara com as perguntas, algo emerge. Quer dizer, daquilo que as perguntas da Ana fizeram emergir, a gente, quando entra nisso, a gente também emerge alguma coisa nossa no meio, pelo inesperado da pergunta, né? Em todos os sentidos, porque a gente não sabe, ela não está aberta, a gente abre, existe isso não deixa de ser uma espécie de ritual de abertura para o novo, porque a gente sequer sabe qual é a pergunta, ele não tem um direcionamento direto para um assunto, quer dizer, joga nesse tipo de espaço de suspensão, né? E, de alguma forma, para mim, muitas vezes, as perguntas me geram mais um espaço de suspensão do que um monte de resposta, né? Não é sempre, mas, sei lá, principalmente atualmente, que eu acho que não estou entendendo nada, dá mais suspensão do que respostas, né? E aí eu acho que nesse sentido faz todo sentido o que o Marcelo falou a respeito de negação, né? Porque quando ele falou, fez todo sentido uma pergunta ser negação de algo, porque no momento em que tu pergunta, tá abrindo espaço para não ser aquilo sobre o qual se pergunta, mesmo que se saiba. Né? Tem uma abertura, né, profunda assim na coisa da pergunta mesmo, né? Mesmo que eu saiba, mas no que eu pergunto sobre aquilo já deixa de ser aquilo que eu sei, para se abrir uma possibilidade de algo que mesmo naquilo que eu sei não está lá, eu não vi e não sei, né? Então é interessante essa coisa da pergunta. Eu não posso não perguntar, né? A vida toda é uma pergunta, né? Ana Rita e o Bandeira levantaram a mão. Eu vou tomar uma água, vou pedir licença a vocês. Gente, essa coisa da pergunta, né, e da resposta ao mesmo tempo, e uma pergunta para a ti, Ana. Eu fico imaginando dois públicos diferentes tendo acesso a esse livro, e crianças diante dessas perguntas e o público adulto diante dessas perguntas. E daí eu volto para uma questão que a Suzana mencionou, que eu adorei, que é censurar a primeira resposta, né? Que ela chegou no tempo, essa arrogância, essa pretensão que a gente tem de cortar e de travar a nossa espontaneidade, né? Quando a pergunta chega assim, e porque toda pergunta, até o não sei, pedagogicamente pode até não ser aceito como resposta, mas filosoficamente é uma baita resposta, que nos possibilita aprofundar perguntas, né? Então, quando tu coloca essas perguntas para a gente, eu não tive a satisfação de abrir o livrinho, de estar com o livro nas mãos, mas quando tu coloca as perguntas para a gente, tu nos oferece uma resposta, que é a nossa própria. E a partir dessa primeira resposta, que é a nossa própria, a gente vai buscando o porquê do porquê do porquê. A Suzana buscou o porquê do porquê. Quando ela trouxe a primeira coisa que depois pareceu absurda porque ela... Por que eu respondi isso? Daí ela mergulhou no porquê do porquê e do porquê. E é assim que se faz a filosofia, né? Assim que nasce a filosofia, assim que nascem esses destamponamentos. Eu achei essa ideia, mais uma vez, parabéns, que eu achei, assim, filosofia na prática, isso, literalmente, e eu ainda continuo me perguntando, eu acho que seria um exemplo, um experimento muito interessante a gente colocar esse livro diante de um público infantil,
e diante de nós, adultos, e ver o quanto a gente, às vezes, está engessado e esquece de fazer filosofia e abraça o dogma, abraça uma verdade pronta e se esquece de construir a partir da experiência do próprio existir, né? Que isso é legal, tu aprofunda na experiência, tu vivencia essas coisas, né? Muito provavelmente, se a gente lê uma pergunta do livro pela manhã, quando a gente revisitar essa pergunta à noite, vai ter mais coisa a ser respondida, porque a gente já experienciou um tiquinho mais, né? Bandeira? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, duas perguntas. Primeiro, parabenizar pela obra. Eu procurei na Amazon, não encontrei. Na verdade, é merecedora da Amazon e adjacências. Eu tenho alguns questionamentos. O bom da singularidade é que a gente sempre está certo, né? A gente fala e sou eu que falo, e tudo bem. Vamos lá. O termo emergência e urgência são comumente não muito bem visibilizados em termos definitórios no dia a dia das pessoas, né? E aí eu pergunto a você, Ana, por que emergência e não urgência? Como é que você vê essa diferença? E depois eu queria tecer comentário a respeito de cada um desses termos, por gentileza. Segundo, algumas contraposições dialéticas, e que isso faz a beleza da filosofia, né? É que no dia que o indivíduo encontrar a verdade, está bom de morrer, porque enquanto nós não perguntarmos, a vida não tem sentido. A vida é um ato político, é um ato poético de poeses, né? E é por aí que nós vamos vivendo, as indagações do dia a dia. Mas eu acho que o início não é o verbo, o início é o som. Você até discorreu um pouco para você sobre essa minha singularidade. E acho que, nesse contexto dessas contradições de sim, não, a vida é um sim, a vida é um não, o início é o verbo, o início é o som. E eu acho que tudo começou com um não, e não com um sim. Então, eu queria que você me analisasse essas minhas expressões que advêm do meu singular, e seria para mim muito enriquecedor. Obrigado pela atenção. Nossa, são tantas coisas, né? Tantas coisas. Eu vou, primeiro, ou talvez me ater mais à coisa da emergência e da urgência, que eu acho bem interessante. Tem talvez várias respostas meio, assim, né? Nenhuma é totalmente inteira. Uma que eu acho que me veio assim, né? É uma emergência. Eu fico pensando na urgência, ok, a urgência urge, né? É algo que urge, mas a emergência emerge, e isso ganha, né? É a coisa realmente da emergência que emerge, isso então ganhou da urgência, porque tem realmente, possibilita esse duplo sentido de ser algo que é urgente, que precisa ser naquela hora, e tem esse sentido do que emerge. Então, eu acho que isso é fundamental para mim. Depois eu tive uma experiência, esse livro já estava no mundo, e eu tive uma experiência no hospital de um médico me contar da diferença entre emergência e urgência, e eu não sabia, não sei se você sabe. E emergência... Eu sou médico. Oi? Eu sou médico. Ah, é? E daí eu fiquei sabendo, bom, pode me confirmar ou não, que a emergência é mais urgente do que urgência. Não. Ao contrário?
O que emerge etimologicamente significa vir à luz. À tona. À luz também. Vir à luz. Vir à luz. Então, quando é emergente, nós temos que, num tempo não muito curto, vir à luz, dar a luz para o paciente, enquanto luz símbolo de vida. Uhum. E o urgente é aquilo que urge em caráter de átimo de tempo uma intervenção life-saving. Então, e eu vejo que tudo que emerge, urge. E tudo que urge, emerge. Né? Só tem que ter gradações do ponto de vista de convenção vernacular. Mas é exatamente esse conceito que é muito usado em medicina e que pode ser transposto para qualquer área da vida. Mas eu achei ótimo, né? Tudo que emerge urge, tudo que urge emerge, de certa maneira. Se essa conversa, né, entre esses dois sentidos, né? Da urgência e do emergir, né? Do vir à tona, à luz, enfim, para cima. Mas é bacana isso porque em filosofia clínica a gente fica, uma das coisas que a gente procura estar atento, né, aos termos que as pessoas usam e o sentido que as pessoas dão para aquele termo, né, e que pode não ser o mesmo sentido que o dicionário, né, no primeiro momento dá. E como você falou, para você a emergência é aquilo que emerge. Então, de uma certa forma, aquilo que emerge foi mais urgente de ser, né, digamos assim, mostrado, né? Porque tem a ver com essa questão do sentido mesmo, né? É bacana, e como Bandeira falou. Desculpa te cortar só. E tinha uma urgência que emergisse, né? Era assim, a urgência da imersão, é isso? Isso. Só mais, me permita, só mais uma solicitação. Tem a segunda solicitação que já foi feita, né? Eu vou fazer uma terceira e prometo ao mestre Paulo ficar calado. Nietzsche dizia que a linguagem é um exército de metáforas que marcha muito distante da verdade, que, na verdade, a verdade não existe. Ou seja, de uma impressão mais próxima do que é. Será que as perguntas que nós nos fazemos, que a vida é um ato filosófico, será que o ato filosófico de viver não é apenas uma transcrição metafórica que marcha longe e por isso nós não paramos de indagarmos? Como é que você vê esse aforismo nietzschiano? Eu não sei se eu vou dar totalmente bola fora, assim, mas o que me passa, assim, é que realmente a linguagem, assim, as palavras, elas acertam e erram, né, o tempo inteiro, assim, elas nada termina nelas, assim, né, nada, é aquela coisa do processo, assim, elas não têm esse poder, de certa maneira, né, de achar a verdade, né, ou de chegar no fundo, de dar a última palavra. Não existe uma última palavra, né? Sempre que eu falo, eu erro um pouco, assim, pelo menos essa é a minha experiência, uma profunda experiência que eu tenho com isso, assim, peraí, o que eu quero dizer? E quando eu digo, um pouco eu acertei, um pouco eu errei o que eu queria dizer, assim, né? Tem uma diferença, assim, entre... Não é absoluto, né? Não sei se eu estou me fazendo entender, assim, mas é algo que a palavra sempre forma e deforma um pouco, assim, né?
Tem um negócio da Clarice também, uma citação que eu não sei se eu vou lembrar agora direito, que ela fala de escrever, é como ter a palavra como isca, a palavra pescando o que não é palavra. E sempre que a gente... Como é que é? Que a gente... Ai, meu Deus. Enfim, não vou lembrar, mas ela fala desse perigo, né? Eu achei a palavra que eu queria dizer e, ao mesmo tempo, eu corro o risco de o que eu digo se transforma nessa palavra e eu perco alguma coisa com isso do que eu queria dizer. Enfim, tem algo aí, assim, que é difícil, né? Eu não sei se alguém quer falar. Diga. Não, você falando isso, aleatoriamente eu abri aqui, né? E aí me veio a pergunta, que eu penso que faz todo sentido dentro da questão que o Bandeira colocou e do comentário que você está fazendo, né? Quando eu digo algo, o que eu digo aparece ou desaparece? Tem a ver também. Uhum. É aquela história, né? Para mim, a palavra, ao mesmo tempo que revela, ela vela, né? E vice-versa. Exatamente. É a tentativa de dizer, né? De nomear as coisas para tentar dizer o que é ser dito ou não, né? Enfim. Perfeito, é isso, é uma questão para mim, sempre, há muito tempo, né? Assim, quando eu falo alguma coisa, algo acontece, algo se revela, como tu disse também, e ao mesmo tempo pode ser que eu perca alguma coisa com isso. Né? Sim. Irene, você está muda? Não sei, então, ouvindo, eu penso que é porque tem os nossos 5 sentidos aí, o sexto sentido, né? Então, eles também se confundem, né? Falamos algo e sentimos outras coisas, e aí, como é isso, né? Me vem muito essa questão. E como a Ana disse, não sei exatamente assim, precisar, me veio muito a questão da conserva cultural, né? Então, quando eu me fecho aí nas certezas, eu acabo me conservando nessa, né, isso numa linguagem psicodramática, trazendo para uma conserva, e aí eu deixo de ser espontâneo e criativo, né? Porque aí eu acho que eu trago uma verdade absoluta, e dentro desse movimento eu acabo me fechando, né? E quando chegam essas perguntas, me abro para 1000 possibilidades, e se não estiver atento aos que eu estou pensando e sentindo e querer e desejando naquele instante, também existe a possibilidade desse engano, né? De falar o que eu não estou sentindo, enfim, e falar só por, né? Não sei. Fiquei aí, né? Mas é isso que me veio, né, neste momento, que eu achei genial aí, partindo aí do Bandeira, com essas provocações dele, que me faz pensar muito, né? Ele até brincou, né, que ele prometia não falar mais para eu não... Que eu falo, se continuar falando muito, eu corto a palavra. Mas ele é provocativo demais, né? Ele adora provocar a gente. Eu que o diga. Muito bom. Gente, eu não sei, a gente está falando, eu estou achando tão legal, e eu tinha planejado, na verdade, fazer uma experiência com uma pergunta, não sei se a gente faz ainda, assim, nesses últimos minutinhos, assim, ou se a gente continua conversando, o que vocês acham? Não, podemos. O Marcelo ia falar alguma coisa? Podemos fazer sim, da minha parte, sim. Não, pode fazer, melhor. Não, eu só lembrei, como ela falou antes, né, numa frase da Clarice, e eu lembrei do conto daquela personagem Joana, que eu acho fantástico. Quando ela diz, a professora começa a falar em felicidade, e a menina diz, e depois que você é feliz, o que é que acontece? Aí a aula acaba. Um aprendizado, o livro dos prazeres é esse, né? Muito Depois bacana. da felicidade vem o que tédio. Acontece? Vem o tédio. Pronto, acabou o discurso. O Bandeira respondeu já. A gente tem que lembrar, Marcelo, do pêndulo de Schopenhauer. Ele dá muita razão à vida, o pêndulo de Schopenhauer. E se você chega na felicidade, você está chamando urubu de colibri. E se você chegou no colibri, que é um urubu, chega o tédio.
Professor Paulo, pode me dar 2 chibatadas pelo Alcorão. Vixe. Olha só. Vai lá, Ana. Tá, assim, ó, o que eu tinha pensado, na verdade, é de mostrar para vocês umas palavras e vocês iam escolher, mas não tem muito tempo. Não vai. Eu vou A abrir... gente sempre se propõe até às 9, mas se passar aí uns 10, 15 minutinhos, não tem problema, da minha parte, pelo Tá, menos. olha só, vocês têm um papel e alguma coisa para escrever por aí? Ou podem pegar rapidinho? Pode ser no livro? Lápis? Pode ser no livro, pode. Estou perguntando por perguntar, viu, Ana? Porque Aos seus modos, Paulo. aos meus modos, né? Olha só, peraí, então vou compartilhar bem rapidinho aqui, que eu tinha preparado. Peraí. Como é que é? Selecionar. Estão vendo umas palavras soltas aí? Ainda tá. Estamos. Daí, alguém que tiver vontade, vamos fazer assim, me diz uma palavra, e daí com essa palavra eu vou ler. Vocês podem, ou 3 palavras, 3 pessoas escolham, por favor, uma palavra. Acho que não dá para ver, não sei se vai dar para todo mundo escolher. Ou cada um escolhe uma e a gente vê o que acontece. Diga. Decide. Decide. Mais uma. Vou dizer que é a primeira que bateu o olho aqui, direção, quando estava abrindo, direção. Tá. Que tem a ver com... Esse. Oi? Esse. Se eu estou enxergando direito. Sim, só tem I, né? Isso mesmo, boa. Isso. Mais alguma? Sinais. Tá. Alguém precisa dizer mais uma palavra? Saber. Saber. Tá. Foi. Pode ser? Uhum. Vou parar de compartilhar agora. Eu vou fazer o seguinte: o que eu pensei? Cada palavra dessas é um pedaço de uma pergunta, é uma maneira de a gente fazer, né? De vocês participarem. Eu vou abrir aqui uma pergunta com essas palavras, essas 4, 5. E daí eu gostaria de para cada uma, eu vou ler a pergunta, tá? E daí vou dar um minutinho para cada um poder fazer essa escuta, assim, do que vem, tá? E daí o lápis e o papel é só para poder fazer materializar mesmo, colocar em algum lugar, né? Eu acho que pode ser útil, assim, e anotar, assim, de alguma maneira. Se não vier nada, também não precisa anotar, não precisa nada. É o que a gente está falando. Nada não anota nada. O que emerge? Emerge algo, não emerge? Emerge uma palavra, uma pergunta, uma resposta, um suspiro, não sei, tá? E daí, eu vou dar um tempinho, vou passar para a próxima, a gente não fala nada. Não, vamos fazer assim. Eu dou um tempinho, um minutinho, e daí vou tocar aqui Dá para ouvir? Uhum. Eu vou tocar aqui, e daí quem quiser pode falar alguma coisa da anotação, mas é uma fala sem explicação, sem, eu achei que, eu pensei, mas talvez... É uma fala sem explicação, é só coloquei, passa para a próxima pergunta. Pode ser? Uhum. Vamos ver. Decide, eu vou ter que procurar aqui. Tá. Está aberta. Que parte em mim decide?
Quem quiser pode compartilhar. É só uma parte? Ricardo? Vamos lá. Eu gosto de apagar fogo com gasolina. Sem explicação, sem fala, Ok. só anotação. Não, tá. Desculpe. Eu sou uma dúvida eterna, porque eu não decido nada, nem do ponto de vista cosmológico ou neurofisiológico. Fome. São tantas emoções. Coração. Tá. Vou passar para a próxima pergunta. Fechado aqui, vou abrir. A direção já está dada? No caminhar. Espera um pouquinho ainda. Sim e não. Aristóteles pisou na bola. Que direção? Eu tinha essa mesma. Que direção? A primeira coisa que veio para mim Vamos é assim, juntas. nossa! Primeira palavra que veio, nossa! Eu já falei, direção existe? Outra pergunta. Nossa! Vou para a próxima. Vou abrir também aqui. E se não der? Já deu. Se não der, não deu. Se não der, Ok. se não der, foi o cosmos que venceu. Fazer o quê? Foi? Foi. Vamos para a próxima. Está fechado aqui, vou abrir também. Acredito em sinais? Só de trânsito. Quando eu os vejo, sim. Parecido, acredito se vejo. Peguei. Me confundem. Uhum. Vamos para a última. Agora eu vou pedir para vocês ficarem um momentinho em silêncio, e daí depois a gente abre para a partilha, tá? Hesitar é uma maneira de saber?
momento. Ok. Partilha. Evitar esquecer de Dionísio. Nem sempre. Possibilidades. Pensar. Eu não sei a conjugação do verbo, mas eu hesito em responder. Uhum. Hesitar é uma maneira de saber? Muito bom. Muito bom. Foi interessante, né? Assim, eu tinha pensado nesse tempinho, de dar um tempinho para cada um, assim, né? Se ouvir primeiro, depois compartilhar, mas foi meio espontâneo, né? De a gente, né? De querer falar de uma vez, né? O que foi também interessante, né? O que vocês acharam? A gente foi na onda da Suzana, no primeiro movimento dela, né? De dar resposta rápida. Boa. Mas que não é algo idiota, né, Suzana? Mas, ao mesmo tempo, dá para a gente ver como a primeira resposta vem e a gente vai, de alguma forma, ela ecoa e não para ali, né, naquela primeira resposta. Então, quando eu olhei aquele nossa, depois eu entendi. Daí eu botei aqui o resto da continuação do nossa. Deu bug no GPS. Né? Foi assim que eu me senti quando veio assim. É quase impossível ficar só na primeira, porque vem o resto, né? Uhum. Uhum. Vamos lá, Bandeira levantou a mão, mas aí a Eu milésimo de segundo. Eu já levei 2 chicotadas, então já perdi o medo. Nós usamos a palavra idiota, né? Esse termo é um termo médico. E idiota vem de idios, que significa enclausurar-se em si. Por exemplo, modista. Medicina tem modismo, é o autismo. Então, idiosincrasia é uma reação específica, única e intransferível ao efeito de uma droga. Então, houve uma corrupção da palavra idiota, né? Idiota é aquele indivíduo introspecto, que não participa, isolado. Já é diferente do imbecil, né? E o que não falta no país. Exemplos. Aí é um papo para outra cesta literária. Uhum. Mas, gente, não querendo ser o chato da história, mas já sendo o chato da história, né? Porque a gente avança no horário e cada uma tem as suas demandas, os seus afazeres, as suas perguntas a serem buscadas. Mas, assim, Ana, muito, 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 muito agradecido pela sua presença, pela pergunta que se apresenta, pelas perguntas, né, que se apresentam diante de nós, que se apresentaram. Foi muito bacana. E eu acredito, puxando a brasa para sardinha da filosofia clínica, que esse é um tipo de exercício terapêutico, né? Pode ser um exercício terapêutico, né? Então, quiçá a gente tenha outras oportunidades aí, né? Até vou dar, quem sabe, né? O Encontro Nacional de Filosofia Clínica esse ano será em Porto Alegre.
E quem sabe a gente consiga trazer a Ana para uma imersão, não sei que palavra dar, né? Para o encontro nacional, né? Ana Rita, Jandira, né? Falo Ana Rita e Jandira porque já estão no exercício como filósofas clínicas, Luciano, né? E o Bandeira está se aproximando, né? Marcelo já passou pela formação, né? Não exercita a filosofia clínica, mas já passou pela formação, né? A Ireni está nesse namoro, né? Então, né? A Suzana por tabela, né, Suzana? Porque imagino como eu devo ser a companheira de um terapeuta. Não vou entregar ouro aqui, né, Luciano? Enfim, brincando. Mas quem sabe a gente consiga trazer você, né? Eu não lembro exatamente. Você lembra a data, Ana Rita? Vai ser no feriado... Vai ser de 26 a 29 de outubro, em Gramado, no primeiro dia que começa o Natal Luz. Isso já foi batido um martelo internamente pela produção, assim. Certo. Olha que legal, né? Eu adoraria. Saiu oficial isso agora, essa semana, assim. Legal. Legal. Ficou essa definição, porque ficou a chamada de Porto Alegre para ver quais seriam as cidades, né? Daí ficou definido por Gramado e alterou um pouquinho a data, ficou de 26 a 29, em função de locais, essas coisas. Mas está confirmada essa data. E como a Ana Rita é lá do lugar, está na comissão organizadora, então fica a proposta, viu, Ana Rita, de conversar com a Ana ainda e quem sabe trazê-la para um momento no encontro, acho que seria enriquecedor. Nossa, né? Muito, muito bacana. Só para esclarecer, a comissão se dividiu em subcomissões e eu me coloquei mais só na comissão da definição do lugar e de auxiliar no que fosse necessário na historicidade do lugar, já que é a minha terra natal, né? Mas posso sugerir isso, né? Colocar isso como sugestão para o resto do pessoal. Ótimo, né? Tá certo. Lembrando que com a Ana vai ser uma imersão. É uma imersão, não é uma imersão. Se convidar para imersão, ela não vai porque não funciona, ela saiu disso. Mas para emergir precisa. Faz parte, vamos lá. Então a gente fica conversando. É a negação da palavra e da pergunta. Nossa. Gente, eu adorei mesmo, assim, para mim, assim, uma felicidade, assim, uma alegria, sabe, poder falar disso e né, ter essa experiência de conversa mesmo e de saber, né, como é que vocês recebem, assim, ainda mais que eu acho que tem tudo a ver, né, filosofia e com essa coisa terapêutica, assim, porque esse processo eu falei também, né, para mim ele não é só terapêutico, mas ele é também terapêutico, assim, né, a imersão é algo que conversa com a terapia, eu acho, assim, né? Sim, bacana mesmo. Mas muito, muito agradecido mesmo. Adorei. Parabéns, lindo trabalho. A próxima sexta literária será com a Ireni, né, Ireni? Na primeira sexta de maio. Todos convidados, então, em breve estaremos divulgando aí, tá bom? E eu posso passar o seu contato, né, Ana, para Ana Rita, aí vocês vão conversando, trocando figurinhas. Isso, deixa eu colocar aqui rapidinho, tem o chat aqui, né? Tem o chat, Vou colocar aqui, coloco o meu Instagram, porque já dá para... O Luciano tem, né? Também o meu... E onde tem o livro, onde pode comprar, Ana? Olha só, eu coloquei ali Ana em processo, com underline, em processo, por acaso. Somos processo, né? O meu nome no Instagram, tá? Quem quiser me escrever, ou se não, pega também o WhatsApp aí com o Paulo, com o Luciano. O livro é uma questão porque ele está esgotado, tá? Neste momento. Mas tem um ainda, fiquei sabendo que tem um numa livraria aqui de Porto Alegre que chama Bamboletras. Que eles têm um último, eu não tenho mais.
Então, sei lá, quem der sorte aí de conseguir mais um, senão eu vou tentar fazer uma segunda edição dele. Merece uma reedição, né? E daí eu aviso você. Tá certo. Então, Grande tá. abraço, beijos para todas e todos. Até Beijo. uma próxima mais uma vez. Obrigada. Aham. Boa noite. Assim que a Obrigada. gravação for processada, eu te Obrigada, mando, viu, Ana? obrigada. Ah, legal, tá certo. Tá bom? Aham, ok. Até mais. Tchau. É. Tchau. Vou derrubar todo mundo aqui. Tchau. Tá bom.